E eu quero alertar você que tem a experiência de detectar o seu inimigo e dizer: Satanás, eu já estou sabendo que é você, eu te desmascaro agora e te repreendo agora em nome de Jesus. E você vai ver que aquela coisa começa a sumir. E às vezes está durando dias, às vezes o inimigo tem essa artimanha de atacar e a pessoa não perceber, ela passar dias debaixo daquela opressão e não perceber. Às vezes ela está por demais irritada, nervosa, mal-humorada, e ela para analisar a vida dela, ela não tem motivo para aquilo. Ela fala: meu Deus, eu tenho um trabalho, estou estudando, estou com saúde, estou comendo, está tudo bem, e por que eu estou desse jeito? Às vezes você está debaixo de um forte ataque de Satanás. Às vezes você quer romper na sua vida espiritual e você não consegue. Você quer romper a sua vida amarrada, você anda ali na marcha 1, e o Espírito Santo está falando: passa a segunda, passa a terceira e tal, e às vezes seu carro é até automático, mas ele está naquele lado manual e a marcha não vai. E você fica ali agarrado, e já tem um mês, e já tem um ano, e sua vida, aquilo que Deus tem para você, o que Deus, você sabe, porque dentro de você há muito potencial. Quem concorda, diga amém. Você é único, há muito potencial sobre você. Vou repetir: você é único, há muito potencial em cada um de nós. Entende? Deus nos fez, nós somos a obra-prima de Deus. E às vezes o inimigo vem para frustrar isso. Tem hora que você sente, fala: não, eu tenho mais para dar. Mesmo que a idade a gente está mais velho ou mais novo, não importa. Enquanto vivermos, Deus nos fez para sermos frutíferos. Quem pode dizer amém? Para dar muito fruto, enquanto você viver. Quando você vai em Israel, você vê lá oliveiras. E aí os estudiosos dizem: essa oliveira tem 1000 anos, essa tem 1500 anos. Aquela ali comprovadamente tem 2000 anos. E aí você fala: que coisa incrível, árvores de 2000 anos. E o mais incrível, quando você chega perto dela, está cheia de azeitonas. Ela está dando frutos até hoje. Enquanto Deus te der vida, você vai dar fruto. Quem pode dizer amém? E esse texto diz que, é uma frase que veio ao meu espírito, que não permita que Satanás tenha a última palavra para com você. Não permita que a última palavra que fique na sua mente seja uma palavra de derrota, uma palavra do inimigo. E aí eu quero tomar como base o Davi, capítulo 16. Aliás, nós vamos caminhar aqui no 16, mas eu vou começar lendo o capítulo 17, capítulo 17, vai para frente, 45. 1 Samuel 17, 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entrega. Olha, Davi, a ousadia desse homem. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, e não precisa de espada, não precisa de lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Quem pode dizer aleluia? Esta foi uma palavra de Davi em meio a uma frase de Golias. Golias, em cima, ele diz assim, olhando para Davi, ele desprezou, ele desprezou Davi, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, um rapaz novo, de boa aparência, vermelhinho e tal. Ele olhou para ele e falou: isso aí não é nada, desprezou ele. E esse gigante disse ainda: eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau? Pelos deuses, diz a Bíblia que ele começa a amaldiçoar Davi olhando para ele, de frente a frente, e aí ele começa a amaldiçoar, versículo 43, e ele amaldiçoou, e disse o filisteu a Davi: vem, porque darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras da terra. Mal ele acaba de falar isso, ele pensa que Davi vai ficar intimidado. O inimigo, quando vem sobre você, ele vem para te intimidar,
para te colocar lá embaixo, para te humilhar, para dizer que você não é um nada, para dizer que as coisas estão perdidas, que não vai dar, não tem futuro, que o mundo vai piorar, e para dizer só coisas ruins. Mas Davi, nesse meio momento, disse Davi ao filisteu: o Senhor não precisa de espada nem de lança, porque do Senhor é a guerra. E aí ele abre a boca, e ele contradiz, ele combate aquelas palavras. Diga comigo: não posso deixar que o inimigo tenha a última palavra. E eu comecei dizendo que às vezes essa última palavra do inimigo é na sua mente, não é verbalizada. Não é ninguém que vai falar com você cara a cara, geralmente não é. Geralmente vem nas suas emoções. Geralmente vem lá nos seus pensamentos, lá no seu interior, que você fala: meu Deus, que pensamento é esse? De onde saiu isso? De onde veio isso? Esses dias um rapaz estava falando comigo, que ele estava pensando em suicídio. Estou pensando em suicídio. Eu falei: epa, isso é grave. O inimigo está colocando, mas ele ama a vida. Ele ama a vida, mas ele estava tendo pensamentos de suicídio. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? E nesses dias, irmãos, olha que coisa interessante. Nesses dias que estamos vivendo, mais que nunca, nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. É disso que temos falado essas semanas. Cheia do Espírito Santo. Eu estava lendo agora à tarde, Mateus 24, Jesus está falando aqui em Mateus 24, sobre o retorno dele. E ele está dizendo: quando eu for retornar, vão acontecer estas coisas. E ele começa a falar das coisas que vão acontecer. Mas ele não fala de adultério aqui. Ele não fala de prostituição, de violência. Ele não fala desses pecados, crimes bárbaros que a gente tem visto, pai matando filho, filho matando pai. Ele não fala dessas coisas. Olha o que ele diz, Mateus 24, 33 diz assim: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. 34, Mateus 24, 34 agora. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como, olha aí agora, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olhe bem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que está acontecendo? Não tem pecado grave aqui. Aqui tem as coisas rotineiras da vida. Casar, comer, coisas essenciais até. Mas Jesus disse que nos dias da sua volta aconteceriam essas coisas. Do que Jesus está falando? Jesus está mais que nunca falando para nós, para a igreja. De muita gente que está dentro da igreja e não está preparado para subir com o Senhor. Não está pronto, não tem um azeite de sobra, não tem azeite na sua vida. Ele está falando das coisas normais, e dentro da igreja hoje em dia, o que a gente mais vive é isso. É pessoas, irmãos, nós estamos hiper, mega atarefados. Irmãos, eu conversei com um rapaz, ele não é mendigo. Ele não é mendigo, não, ele não é. Mas ele tem, assim, uma vida muito despojada. Quase como, vou dizer assim, bem despojada. E ele falou para mim que ele não tem tempo, que a agenda dele é cheia. Na hora que ele falou, eu fiquei olhando. Eu falei: meu Deus, não importa se você é dono de uma empresa, se você é um funcionário, ou se você é um andarilho. O mundo vive acelerado. Até os nossos filhos. A gente corre para levá-los, corre para buscá-los, corre para ir, corre para voltar. Vai para a academia, volta, tem que dar aula aqui, tem que fazer... A vida é assim. E Jesus está falando disso, que nos últimos dias nós estaríamos tão envolvidos com as nossas coisas, que nós esqueceríamos de nos encher do Espírito de Deus. Nós estaremos envolvidos em viagens, em lazer, em isso, naquilo, e nós nos esqueceríamos das coisas mais importantes. Nós não podemos perder isso. Nós temos que estar atentos e vigilantes e cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. E de forma rápida eu quero dizer para vocês, pessoas, quando Davi recebe a unção do Espírito, tudo muda na vida dele. Por exemplo, aqui 1 Samuel 16, versículo 14,
diz aqui assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, versículo 18, 1 Samuel 16, 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui começa a história de Davi, ele sendo ungido, ele sendo cheio do Espírito Santo. Nunca mais ele foi o mesmo. E a partir daqui ele começa um processo na vida dele de busca e de enchimento do Espírito Santo. E é disso que eu estou falando nessa noite. É disso que nós precisamos. Ele começa a ser cheio do Espírito Santo e a vida dele muda. Ele passa a ser ungido. Nunca mais ele foi o mesmo. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. E pessoas ungidas com o Espírito de Deus são requisitadas. Diga comigo: pessoas ungidas são requisitadas. É isso mesmo. Quando nós somos ungidos, então nós vamos ser requisitados aqui, ali, acolá. Olhe comigo aqui o versículo de número 18. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Em cima, se você ler aqui do 14 ao 16, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte do Senhor um espírito maligno atormentava. Então os servos de Saul disseram: eis que agora um demônio, um espírito maligno, enviado de Deus, permitido por Deus, está atormentando Saul. Manda, pois, Senhor nosso, que tem servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seu servo: buscai-me, pois, um homem que sabe tocar bem, e trazei-no aqui. Veja, ele requisita um homem de habilidades, e na hora que eles requisitam um homem de habilidades, a quem eles mandam chamar? Alguém diz assim: eu conheço um. Quando nós somos ungidos, irmãos, nós não precisamos nos promover, nós não precisamos falar de nós mesmos, o próprio Senhor faz essa parte. Quem crê, diga aleluia. Você não tem que se preocupar com a sua fama, você não tem que se preocupar, até o nome da gente, Deus zela por ele. O texto diz: pessoas ungidas com o Espírito são requisitadas, se sobressaem sem se promover. Não precisa se promover. A unção de Deus é o brilho que você precisa. A unção de Deus te levará a lugares que você jamais pensou em ir. A unção de Deus te capacitará a vencer gigantes, vencer situações que você jamais pensou em vencer. A unção de Deus é a arma para nós nesses dias que estamos vivendo. Dias de engano, dias de trevas, dias de falsos pastores, de pastores desviados, líderes desviados. Você está vendo isso na internet. Pastores a favor de pecados declarados na Bíblia, e agora com jeitinho tentando harmonizar. Mas Deus quer uma igreja, a igreja batista Caminho da Fé, uma igreja ungida, uma igreja que ama, uma igreja que se importa, uma igreja que recebe de braços abertos as pessoas, aceita qualquer um, mas sabe que todos que são aceitos, que não ficarão do mesmo jeito, porque o evangelho verdadeiro nos muda. Diga: o evangelho verdadeiro nos muda. Pessoas ungidas pelo Espírito Santo são requisitadas. Fala: sou eu. Pessoas ungidas pelo Espírito Santo se sobressaem. Diga: eu. Pessoas ungidas, irmãos, são fiéis em tudo. A fidelidade é valor inegociável. Olhe comigo, capítulo 16, versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Escute, Davi já tinha sido ungido rei. Davi, o próprio Samuel ungiu na frente dos irmãos dele.
e falou: estamos aqui diante do homem mais importante de Israel. Mas isso não subiu a cabeça dele. Ele continuou fiel ainda, cuidando das ovelhas que o pai dele deixou na responsabilidade dele. Ele já tinha sido requisitado pelo rei. Ele já tinha sido requisitado pelas autoridades de Israel para estar no palácio. Mas ele tinha um entendimento que a pessoa que é ungida, ela é fiel. Hoje nós ministramos aqui para os diáconos. Em dado momento tem um irmão aqui que ele tem empresa, tem muitos funcionários. Mas aí alguém disse para ele: irmão, vai lá e busca isso aqui para mim. Ele foi correndo lá e buscou. Ele não olhou, eu fiquei reparando isso, ele não olhou a patente. Ele não olhou quem ele era. Ele disse assim: aqui eu sou igual a qualquer um, eu estou aqui para servir. Eu faço isso aqui não é para o homem, em primeiro lugar eu faço isso aqui para o Senhor. Ele não disse: eu moro em tal lugar, eu sou isso. Não, ele não disse nada. Ele foi lá correndo e buscou e falou: aqui, irmão. Na reunião de diáconos. Como tinha outros, eu disse: nós estamos aqui para servir. Pessoas fiéis. Davi podia abandonar, mas diz o texto sagrado, versículo 19, que ele estava cuidando das ovelhas ainda. Pessoas ungidas são fiéis àquilo. A gente muda de função, claro, mas quem nos faz essa mudança é o próprio Deus. O Senhor vai conduzindo todas as coisas e você vai sentindo no Espírito. Não é você que força, chuta a porta, entra. Quem faz isso é o diabo. Não respeita. Pessoas ungidas são fiéis. Pessoas ungidas são pessoas que servem. Olha o versículo de número 21. Diz assim: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou e fez dele o seu escudeiro. Ele começou a servir a Saul. Quando o demônio vinha sobre sobre Saul, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, ele ficava louco. Ele ficava em depressão profunda, em síndrome de pânico, ficava tipo um drogado, ele ficava violento. Uma vez ele arremessou uma lança, quase transpassou Davi. Ele ficava irreconhecível, ele ficava rolando no chão, penso eu, babando. E aí Davi pegava a sua harpa e começava a dedilhar. Davi pegava o seu instrumento e começava a dedilhar, e começava a cantar, e a glória de Deus se manifestava. Com isso eu aprendo, irmãos, talvez você está numa atmosfera, dentro da sua casa, dentro da sua cama, dentro da sua família, no meio dos seus filhos, uma atmosfera hostil, uma atmosfera atribulada. Talvez você precise fazer o que Davi fez. Você precisa colocar um louvor. Você precisa abrir a sua boca e cantar um hino de adoração a Deus. Porque essas coisas atraem o Senhor até nós. Você precisa criar uma atmosfera. Porque, irmãos, preste atenção, há tantos textos sobre isso que eu poderia falar na Bíblia. Mas eu me lembro do profeta Elias, do profeta Eliseu, quando eles precisavam assim de um grande milagre, de uma intervenção de Deus. Ele disse uma vez: trazei-me um músico, um tangedor. Alguém disse para ele assim: nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o profeta disse, Eliseu, né? Ele disse: traz-me um músico. Os reis vieram na presença dele, no meio do deserto, falaram: nós precisamos de uma instrução, de uma orientação de Deus. Ore a Deus e veja o que Deus fala. O profeta disse assim: trazei-me um músico. E ele disse para o músico: toque. E o músico, toque mais alto, Rodrigo. O músico começa a tocar o seu teclado. O músico começa a dedilhar, e ele pensa que ele é igual eu e você, ele começa a se ligar no céu e a glorificar o Senhor. E o louvor vai preparando o ambiente, o louvor vai preparando a atmosfera, o louvor vai preparando tudo. E daqui a pouco, irmãos, desce a glória de Deus. E o profeta é tomado e diz: faça isso, vai acontecer assim, mas não vem de qualquer jeito. Talvez, irmãos, quando Davi dedilhava a sua canção, tocava o seu teclado, diz a Bíblia claramente que o Espírito ia embora, porque ele não suporta a presença, a glória de Deus. Só que as pessoas querem ver a glória de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, para coisas que implicam uma ação mais poderosa. Você precisa criar uma atmosfera na sua casa, na sua vida. Você precisa dar lugar. Por que a intercessão vai 8 horas da manhã, como hoje? Eles foram lá para o terreno aqui ao lado, orar lá no meio daquele terreno, mandaram fotos para mim, eles orando lá, os intercessores, gerando uma atmosfera, fazendo atos proféticos.
Um ato profético é uma voz que ecoa no mundo do espírito, dizendo: vai acontecer assim, Deus vai operar. Como Ele vai fazer eu não sei, mas que Ele vai fazer, Ele vai. A minha fé se manifesta declarando isso. Sabe, irmãos, nós precisamos criar um ambiente profético na nossa casa, no nosso relacionamento. Talvez seu filho já está lá, partindo para as drogas, sei lá, está rebelde, e você está desatento. Você precisa buscar de Deus uma estratégia. Sabe, irmãos, escute bem. Tem gente que já foi muito usado por Deus há muito tempo atrás, e até hoje ele está com a mesma arma na mão. Quando Sansão pegou uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens com aquela queixada. Quem se lembra disso, diga amém. 1000 homens. Mas depois que ele acabou de usar, o que ele fez com aquela queixada? Jogou fora. Há armas de Deus que são para o momento, são específicas. Tem gente que ainda está andando com a queixada. Ei, irmão, nem luta mais de espada. Não tem mais briga briga de revólver. Quase não tem de faca. Quando um tira a faca, o outro tira o revólver. A briga, o negócio é feio, é diferente. Tem gente que está unção velha, lutando da maneira velha. Tem gente que chega para mim: pastor, no meu tempo era assim. Eu falo: eu também vivi isso, foi uma glória. Mas só que agora é um novo mover de Deus. Deus não está interessado em pop star, mega star. Deus, eu estava olhando esses meninos cantando. Eu disse: Senhor, eu não vou te falar para eles, mas falo para o Senhor. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Aqui convém que o homem desapareça, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. É um novo tempo na presença de Deus. Esse irmão não está aqui para te impressionar. Não estou pregando para te impressionar, muito pelo contrário. Eu estou te entregando que eu tenho convicção de que Deus quer que eu te entregue nesta noite. E o que eu estou falando desde o início é que pessoas cheias do Espírito, elas andam antenadas. A Bíblia diz assim, irmãos: vigiai. Mais uma vez. Vigiai. Por que ela não diz orai e vigiai? Não, vigiai e orai. Pessoas cheias do Espírito Santo, eles andam ligados. Eles disseram, eu falei: ei, eu não sei não, mas isso aí não é de Deus não. E ainda vem com a roupagem, com uma moldura de santidade, de espiritualidade. Mas a gente lá no Espírito, a gente sabe falar: isso aí não é de Deus. Não, isso aí não tem nada de Deus. A gente olha assim e fala assim: olha, irmão, eu não sei falar, mas o Espírito Santo quer mais de você. Você precisa mergulhar, irmão. Sai da beirada, vai para as águas profundas. Irmão, para de ficar molhando o braço no calor. Pula nesse rio, pula, mergulha aí, vai. Pula de cabeça, sai disso. Ei, você vai esperar até quando? A pessoa cheia do Espírito, ela tem um discernimento, ela fala: você vai ficar nessa até quando? Hoje é o tempo, agora é a hora. Para de olhar o defeito dos outros, olha o seu. Você vai ser mais feliz. Isso é coisa de derrotado. Diga comigo: isso é coisa de derrotado. O que? Ficar olhando o defeito dos outros. Quem é vencedor, irmão, quem está rompendo, não tem tempo de ficar olhando o erro dos outros. Não tem, cara. Você tem tanta coisa que Deus está fazendo na sua vida, meu Deus. Quem entende, diga aleluia. Pessoas cheias do Espírito Santo são requisitadas, sobressaem sem se promover, são fiéis em tudo, têm o dom de servir. Pessoas cheias do Espírito Santo são desejáveis e valiosas. Olha o versículo 22, capítulo 16, versículo 22. Coloca na tela. Vou contar até 3, a igreja leia para mim. 1, 2, 3. Ele me caiu na graça. Já aconteceu isso com você, eu tenho certeza. Sabe quando você conhece uma pessoa, que a pessoa gosta de você assim, de graça? Sabe quando cria aquela amizade, aquele relacionamento? Esses relacionamentos são tão bacanas, tão legais, que você pode passar anos sem encontrar aquela pessoa. O dia que você encontra, não tem mimimi, parece que vocês são amigos há muito tempo. Assim, parece que, sabe, Deus fez você cair na graça daquela pessoa. Deus faz aquela pessoa cair na sua graça. Isso é dom de Deus. Quando você é cheio do Espírito, a pessoa fala para você. Hoje uma pessoa falou para outra aqui na frente de todo mundo:
Falou: irmão, eu te amo tanto. Falou aqui hoje de manhã, quem estava aqui de manhã? Não, coisa linda, esse é o Espírito de Deus, rapaz. Falou para o outro: eu te amo tanto. Eu oro por você, eu te amo. Falou: tinha homens, mulheres. Eu te amo tanto, pessoas cheias do Espírito Santo. Deus nos faz cair na graça, sabe, irmãos? Você chega num lugar, irmão, e aí às vezes você está lá, e a pessoa te vê e fala: eu trabalho aqui, o que você está precisando? Você não lembra de mim, não? Já aconteceu isso com você. Mas na medida que você for cheio do Espírito, Deus vai te usar poderosamente nessa área. Deus vai fazer isso para você abençoar pessoas e também para ser abençoado. Você chega em lugares que você nunca pisou, e chega lá, Deus faz você cair na graça. Um dia um homem chegou para mim e falou assim: eu vim aqui. Eu falei: mas como você veio aqui? Ele falou assim: eu vim aqui e tal. Você sabia que eu ia chegar aqui? Sabia, não. Eu sabia, fulano me falou. E Deus mandou eu vir aqui para te levar você para minha casa. Outro país. Te levar para minha casa. Cuidar de você. Você vai pregar na minha igreja, mas eu vou cuidar de você. Os dias que você ficar aqui. Eu liguei para casa. Já tinha 21 dias que eu estava fora de casa. Diga comigo: quero trazer à memória o que me dá esperança. 21 dias eu e um amigo estava fora de casa. Nós estávamos em outro país. Na passagem eu ia passar na Suíça. Quando eu pisei na Suíça, eu liguei para casa, em Zurique. A minha mulher atendeu e falou: amor, tem um pastor te procurando aí. Eu falei: mas como? Eu falei: tem um pastor, ligou aqui para casa. Toma o telefone dele, eu liguei para ele. Do aeroporto mesmo lá. Ele falou: estou aqui, o aeroporto imenso. Aí ele veio. Falou: Deus mandou eu vir te buscar. Eu falei: mas como que você sabe que eu estou aqui? Já tem um mês que eu estou fora de casa. Ele falou assim: você sabe o pastor fulano? É um pastor que tinha na Alemanha. E ele queria que eu fosse pregar lá na igreja dele na Alemanha. Eu falei: irmão, esse trem não vai dar certo. Porque eu vou chegar em Zurique, vou ter que pegar trem. E eu não falo alemão, não falo francês. Não tem ninguém para me buscar. Esse negócio, e o rapaz que eu estou comigo fala muito menos ainda, fala até mal português. Então não dá para a gente ir, cara. Deixa para outro dia. Aí falou: que pena, pastor. Eu falei: tá bom, que pena. E aí nesse inteirinho ele conversa com esse pastor. Fala: rapaz, vai chegar um pastor amigo aí na sua cidade. Era pastoreava em Zurique. Isso foi um mês antes. Aquele homem guardou a data. No dia que eu cheguei depois lá, ele estava lá no aeroporto, Maclay. Aí me levou para a casa dele, levou o irmão, cuidou da gente. Diga comigo assim: quando a gente é ungido por Deus, Deus nos faz cair na graça. Aleluia. Deus também vai te levar a encontrar pessoas e dizer para ele: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Tem um irmão dessa igreja. Ele encontrou um mendigo. Esse camarada era mendigo, mas era crente. Mas ele era crente, mas e dormia aqui, dormia ali. Mas era servo de Deus, homem de caráter. Mas não tinha instrução. Não tinha instrução. Por causa do oikos, o meio vivencial dele. E esse irmão pegou esse rapaz, cuidou dele. E cuidou dele. E um dia esse rapaz falou pra gente. Diz assim: a minha vida era uma miséria. Mas depois que eu conheci esse irmão dessa igreja. Depois que eu conheci esse irmão, a minha vida mudou. Esse rapaz ligava para ele e falava assim: você já almoçou hoje? Eu falei: não. Então vai lá no restaurante tal que eu vou passar lá, vou pagar a marmita para você a semana toda, você almoça todo dia lá. Você tomou banho? E foi indo. Depois nós, através do presbítero Neemias também, nós tiramos os documentos dele. Os documentos tinham que vir de outro estado. E aí nós entramos os recursos do irmão Neemias e tal. Veio carteira de identidade, veio todos os documentos dele. E esse rapaz foi indo, depois ele começou a trabalhar. Eu me lembro que uma vez eu chamei ele para ir na minha casa, na casa da minha sogra. A minha sogra fez um almoço com os filhos e família. E tinha uma mesa bem grande, mas ninguém sentava na mesa. E a minha concunhada, fez um peixe assado desse tamanho. E colocou uma maçã na boca do peixe, uma amora, sei lá o que. E aí esse irmão chegou comigo, eu levei minha sogra, se ela não gostar, ela briga comigo, né? Geralmente. E aí, ela é brava. Aí eu levei e falei: você vai almoçar aqui com a gente. Marcelo era o nome dele. Vai almoçar aqui com a gente. Ele estava já de banho tomado, cabelo penteado, cheiroso. Estava do jeito que o evangelho faz com você.
Aí ele foi e sentou na mesa, e o peixe estava aqui, ó. Ele sentou ali, e dali ele não saiu. E às vezes eu passava: Marcelo, você quer uma água, não? Vamos tomar um refrigerante aqui, vem cá. Todo mundo conversando, ele não saiu dali. Quando começou a comida, ele pegou o peixe, comeu mesmo. Ele comia muito. Uma vez nós fomos comer uma muqueca, ele e um pastor Charles. E aí, quando ele falou, eu falei: missionário, essa muqueca aqui é para você, para ele, para mim. Ele falou: ah, é? Eu falei: você pensou que era tudo para você? Tanto que ele comia. Aí ele foi e sentou ali. E a minha sogra falou assim: aquele homem sentou na mesa, não saiu mais da mesa. Eu falei: não liga não, é porque ele estava com fome. E ele falou comigo assim: pastor, deve ter mais ou menos 2 anos que eu tenho vontade de comer um peixe assado. Quando eu cheguei lá, que eu vi na mesa aquele peixão desse tamanho. Você conheceu o Marcelo? Você morou com o Marcelo? Um peixão desse tamanho, com aquela maçã na boca, vermelhinho. Eu falei: é hoje. Esse irmão aqui olhou para ele um dia, irmão dessa igreja, e falou assim: alguma coisa brilhou nele. Ele disse: eu vou cuidar de você. Quando você é cheio do Espírito Santo, você cai na graça das pessoas, ou as pessoas caem na sua graça. Você não sabe explicar. Olha para esse irmão do lado e fala: irmão, não sei explicar, mas eu gosto de você. Eu nunca te vi, mas eu gosto de você. Eu tenho para mim que você é gente boa demais. Eu gosto de você, irmão. Aleluia. Mais um aqui, irmãos, vamos lá. Tem uma história, você já viu uma dinâmica que a gente fazia nos grupos pequenos. Você pegava uma folha de cartolina e colava várias fotos nela, de pessoas de todo jeito. Aí você falava para a pessoa assim: Ellen, se você for para uma ilha e for ficar perdido lá, qual dessas pessoas, escolhe 3 pessoas aqui que você levaria para lá. E tinha umas pessoas descabeladas, umas pessoas bem bonitas, parecendo modelo, tinha gente de todo tipo. Aí ela escolhia. E os coitados, se tem feinho, né, aqueles ali era um. Ninguém escolhia. Os esquisitos, ninguém escolhia. Aí a gente dizia: tá vendo esse homem aqui que você não escolheu? Esse homem é assim, mas esse homem é dono de uma grande indústria, ele não liga para a aparência. Mas pensa num homem gente boa, simples, você dá risada com eles. Esse irmão é top. Esse cara aqui é joia, é prestativo. É mesmo, é. Tá vendo essa mulher que você escolheu aqui, bonitona aqui? Isso é uma psicopata, estava presa. A gente faz uma dinâmica, é o inverso. E a moral da história é: não olhe a aparência. Dá uma olhadinha para esse irmão do lado. Talvez a aparência dele não é das melhores, mas ele é gente boa, você que não sabe. Ele é gente boa, beça. Atrás aí tem um também, olha lá. Barbinha. Esse cara é... Aleluia. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas desejáveis, pessoas valiosas, fazem o bem para os outros. Olha o versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor. E o Espírito de Deus e o espírito maligno se retirava dele. Pessoas cheias do Espírito Santo, ela faz bem às pessoas. Sabe, irmãos? Ela faz bem, ela ajuda. É disso que eu estava falando. Deus quer que você seja cheio do Espírito, você seja requisitado, você seja notado, se destaque. É o Senhor que nos destaca. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa: a igreja não é como o mundo. Lá no mundo a matemática é 1 mais 1 é 2. Aqui é dando que se recebe. Aqui você não vai ser contado pelo anel que você tem, pela roupa que você veste, nem pelo carro que você tem. Você pensa assim: ah, mas é assim, sim. Não é não, você está enganado. Aqui você vale porque Jesus te ama. Qualquer pessoa tem valor. Hoje chegou aqui na porta, quando eu cheguei aqui de manhã cedo, nós tínhamos aqui o evangelista conversando com um rapaz ali, que já tem 2 dias que ele está virado. Essa linguagem é linguagem de drogado. 2 dias que ele está drogado, sem comer, sem tomar banho. Aí nós falamos: entra para tomar café, comer um pão ali na cozinha. Não posso entrar, que eu não estou me aguentando. Aí o Roger falou: não, vamos lá. Aí chegou o pastor: vem ajudar. Aí nós ligamos para alguém da família dele, arrumamos uma clínica.
E o avô dele veio, mas a avó. E aí o evangelista ia, aí nós sentimos, não precisa você ir, vai em tal lugar. Não importa o que você tem, importa se você quer Jesus. Quantos querem a Jesus? Digam aleluia. O Senhor quer te encher do Espírito Santo, irmão. O Senhor quer você, lembra, apaixonado por Ele, cheio, fervoroso. Pessoas cheias de Jesus, eles não apontam para si mesmo, eles apontam para Jesus. Davi, a vida dele foi apontar para Jesus. Tudo ele falava Jesus. Quando ele chega a escrever os Salmos, ele escreve o Salmo de número 22, e ele profetiza o sofrimento de Jesus milhares de anos antes. Isaías foi o profeta conhecido como profeta messiânico, o homem que falou do ministério de Jesus 600 anos antes. Davi veio antes de Davi. Davi veio antes de Isaías, e ele fala de Jesus. Tudo na vida dele ele aponta para Jesus. Tudo na sua vida você tem que saber: é Jesus que faz, é Jesus que tem, é Jesus que pode, é Jesus que é. Às vezes você fala para uma pessoa, eu já te falei isso, vou falar de novo: pai, por que a gente não faz isso? Nós não fazemos isso porque isso não agrada ao Senhor. Pai, por que fazemos isso? Nós fazemos isso porque agrada ao nosso Senhor. Pessoa cheia do Espírito está interessada em agradar ao Senhor, e não é a si mesma. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Pastor, aí você diz assim: eu quero, mas o que eu preciso fazer? Pessoa cheia do Espírito Santo, ele não se curva às doutrinas do mundo. Tem gente aqui que não tem base espiritual nenhuma. Mas o pior é que essas pessoas que eu estou falando já é velho de igreja, aceita qualquer coisa que falar. Se a pessoa ficar falando para você de novo, voltar aquela propaganda: compra batom, compra batom, compra batom. Você vai lá, nem gosta, vai lá e compra batom. Compre isso, compre. Você vai lá e compra. Não, irmão, nós não somos massa de manobra. Nem eu estou interessado em convencer você de nada, porque minha função não é convencer ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. O menino entrou aqui, eu já te contei isso. Ele entrou aqui cabeludo e tal, não sei o que, e tinha uma coleção de rock. Ele disse: pastor, eu tenho que largar isso. Eu falei: você tem que largar nada. Vem como você está. Agora, deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Daqui uns dias ele chegou e falou: pastor, eu não quero mais isso. Mas por que você não quer? Vale um dinheirão essa coleção toda e tal. Era aqueles vinil grandão, não é vinil? Aqueles grandes e tal. Tinha todas essas bandas, Queen, não sei mais o que, aquelas coleções completas. Eu falei: por que você não quer mais? Eu falei: não quero, perdi o brilho disso. O Espírito Santo tirou isso do meu coração. O outro tinha uma namorada, e ele falou: eu gosto dessa namorada, a gente tem uma vida de pecado, a gente vai para motel, não sei o que. E eu também não gosto dela para casar, eu gosto dela para os rock and roll. E ela também. Eu já tenho vontade, mas estou amarrado a esse sentimento. A outra mulher falou comigo: tem 17 anos que eu tenho um amante. Ele tem outra mulher, ele vem lá do Rio de Janeiro, a gente fica junto. Depois ele vai, ele me banca mais ou menos. Eu falei: moça, você já tem 17 anos numa promessa de casamento. Até quando você vai ficar nesse enrolo? Você não vai encontrar uma pessoa de Deus para você nunca, porque você no reino do Espírito está toda emaranhada, enrolada. Rompe com isso. E eu oro para que o Espírito Santo te dê graça. Todas essas pessoas foram libertas. Essa última eu não sei ao certo, mas a orientação ela recebeu. Opte pelo Espírito de Deus, e você vai receber capacitação para ser liberta disso. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, se destaca. Alguém vai te encontrar na rua, vou profetizar, alguém vai te encontrar na rua e vai dizer: eu estou te procurando há muito tempo, eu tenho uma bênção para você. Quem crê, diga aleluia. Eu tenho algo para você. O pastor Claudeci treinou um tesoureiro, muitos anos. O rapaz trabalhou com ele, ele treinou o rapaz na tesouraria da igreja. E alguém lá em Colatina, numa empresa grande, ligou para ele e falou: Claudeci, eu tenho uma função aqui, que eu estou sendo roubado. Eu sei que o rapaz está me roubando, mas eu não tenho como provar que ele está me roubando. E eu preciso de uma pessoa de confiança para trabalhar aqui. O senhor conhece alguém? Eu falei: conheço. Quando ele treinou esse rapaz, ele disse: rapaz, seja fiel a Deus, porque Deus vai te honrar. 2 anos depois, aconteceu isso.
E o pastor Claudeci foi e falou, ligou para esse rapaz e falou: vai em tal lugar, o que você acha de trabalhar em tal lugar? Ele falou: poxa, quem dera, é um sonho, uma empresa como essa. Ele falou: pois é, vai lá e procura fulano. Ele falou: mas esse fulano é o dono. Ele falou: é ele mesmo, ele nem passou no RH, ele já foi direto ao dono. E aí ele voltou, e o homem falou assim: amanhã eu te falo, porque o empresário não fala na hora. Ele falou: amanhã eu te dou a resposta se você vai ser contratado ou não. E aí o rapaz foi embora, o cara pegou o telefone, ligou para o pastor Claudeci de novo e falou com ele: pastor, o senhor me garante que esse rapaz é honesto? Hoje em dia é difícil, hoje em dia é difícil indicar, entendeu? Mas a Bíblia fala o seguinte, que nós precisamos ser testados e o quê? Eu já indiquei pessoas, Elias, que hoje eu não indicaria. Mas quando a pessoa é testada, aprovada, irmão, não adianta você cair aqui de paraquedas. Eu caí aí na sua vida de paraquedas. Eu tenho que saber quem é você, de onde você veio, quem é sua mãe, quem é seu pai, de onde você estudou. Eu tenho que saber quem é você, porque a árvore a gente só conhece pelos frutos, para dizer, é árvore boa, dá fruta à vontade. Não é assim, Hamilton? A gente tem que conhecer sua família. Aí você chega aqui de terno e gravata, chega aqui bonitão, não sei o que, cheio de coisas do mundo, com os pensamentos tudo atravessado. Não quero que você seja massa de na manobra, mas você precisa ter os pensamentos de Deus. Você precisa saber discernir o que é de Deus e o que não é. E aí ligou para ele e falou: o senhor garante? Ele falou: garanto. O rapaz ficou lá 14 anos. Entrou na empresa, ficou 14 anos. Me contou isso agora ali no gabinete. Foi hoje, né, pastor? E Deus está usando isso aqui agora. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai se destacar, você vai se destacar. Alguém vai se lembrar de você. Quem pode dizer amém? Aleluia. Diga: meu celular vai tocar. Aleluia. Isso é uma coisa de doido. Diga: meu celular vai tocar. Fala: tem bênção de Deus chegando. Aleluia. Diga: tem vitória de Deus chegando, tem honra de Deus chegando. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Tem gente que serve a Deus, mas o Deus dele é carrasco. O Deus dele pisa no pescoço. O Deus dele fica vigiando ele, para ver se ele peca. Jesus disse que esse não é o meu Deus. O nosso Deus é o da Bíblia, que ele diz: eu amo como amo o filho. E eu fico olhando meus filhos no meio da multidão, eu os localizo. E se ele gritar lá, eu reconheço a voz dele no meio da multidão. E um dia desse, não sei o que aconteceu, eu falei: ei filho, você tem pai, fique tranquilo. Você não está desamparado não, você tem um Deus e você tem um pai. E o Senhor disse: vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu, que estou nos céus. Diga aleluia. Diga: Deus tem o melhor para mim. Diga: Deus tem o melhor para mim. Fala: Senhor, eu quero descobrir esses tesouros. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e eu te responderei coisas inalcançáveis. A expressão do hebraico é essa: coisas que nem pulando você alcança, nem com a vara você alcança, coisas que estão distantes, mas Deus vem, pega e traz na sua mão. Quem recebe, diga aleluia. Oh, vamos adorar. Cheio do Espírito, irmão. Cheio.